Salve, salve nação, mais um vídeo pra vocês. Não se esqueçam, hein? Deixem seu like e se inscrevam no canal. Almeida, presente, Jean Oddi e Leonardo Bertozzi. Foi mais difícil do que se pensava ou foi dentro do imaginado esse confronto para o Flamengo? Tudo bem, cumprimento o senhor primeiro, Tudo bem. William, Jean, Bertozzi, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Tem muito a ver com a altitude, óbvio, o andamento do jogo. Como foi importante o gol do Léo Pereira? Fundamental. Né? O gol da Porque classificação, é isso aí. O Flamengo teria jogado o tempo inteiro no limite, desde o início, e aí a altitude poderia ter pesado mais. Como isso não aconteceu, enquanto o Bolívar não fez o gol, o Flamengo gerenciou a situação dentro do possível. Porque é óbvio que se o Bolívar fosse tecnicamente um time de nível bem melhor do que a gente assistiu, o Bolívar teria feito mais gols. Mas eu não tenho como colocar isso na conta de ideias de jogo, de desempenhos individuais. Ficou muito claro que a posse de bola, a facilidade com que o Bolívar chegava na área do Flamengo teve a ver com a altitude. Tem umas questões aqui, o posicionamento do Gerson no primeiro tempo, e que devia ajudar um pouquinho mais na marcação. Deu pique também, uma hora do lado cansou. direito. Então, tem algumas coisas que a gente vai discutir aqui ao longo do linha de passe, mas a dificuldade para o Bolívar acertar o gol foi enorme. E quando acertou, apareceu o herói. Exatamente. Que você citou, que acabou de dar entrevista pra gente aqui no linha de passe. É o resultado merecido, passou a equipe mais forte, passou um dos favoritos ao título da Libertadores, o time com o melhor elenco do continente, ou seja, nenhuma surpresa. Você tá olhando pra mim com um olhar assim, quero a palavra, vai lá. Pedro. Não, é porque quando você fala em herói, boa noite, um abraço para o seu William, Léo, Jean, Vitor Pirne, o fã de esporte Cantinho em Casa, já o Calçade. O Rossi foi herói, mas é preciso falar muito do Luiz Araújo, é preciso falar muito do Léo Ortiz, porque a gente sempre bate aquele papo antes do jogo, porque a gente não sabe como cada jogador vai reagir. Começa o jogo, e não é pelo primeiro pique do Gerson. Quando você começa o jogo, você vê que a dinâmica do Gerson está diferente, a dinâmica do Pulgar está diferente, e parece que você olha para Léo Ortiz, parece que você olha para Luiz Araújo, e não muda. O Luiz Araújo dando pique, segurando, seja para recompor, seja para tentar arrancar com uma bola ali que sobrava, tentar um gol de empate. É muito importante, e eu acho que há todo um debate sobre o desempenho do Flamengo, o trabalho do Tite, o não ficar com a bola, o não ter muito o que fazer, só que ele precisava ser interrompido pelo menos por 90 minutos hoje. Só que eu acho que ele só ficou interrompido por 70 e alguns minutos, porque o Tite vai precisar talvez explicar uma certa demora em trocar num time que já vinha capengando fisicamente, quero até entender, porque a primeira informação que a gente tem, conversava até com o Donan, conversava com o nosso Donan, Fernando Campos, que está lá com o Calçade, o Bruno Henrique jogou 90 minutos. Final de semana. Foi. E antes disso ele tinha jogado pouco mais, até anotei aqui, de 45 contra o São Paulo. Antes disso, só no início de julho. Então ele não estava inteiro fisicamente, me parece que a comissão ficou dosando até o limite de quando poderia tê-lo em campo. Não sei se dosou demais e gostaria de ouvir o Tite para isso. E agora, depois a gente volta ao debate do trabalho do Tite em si. Hoje o Flamengo precisava passar. Todo flamenguista estava um pouco desesperado, um pouco receoso. Era uma vantagem de 2-0, mas era uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, que voltou comemorando 0-0, porque sabia que tinha condição de decidir em casa, como decidiu como nacional. A gente vai falar aqui. Então, tinha todo um pacote ali de situações atípicas, que eu acho que a gente vai precisar tirar um pouco do debate. O Flamengo precisava passar. O Flamengo passou. O Flamengo, no primeiro tempo da fase de grupos, saiu derrotado. Hoje não saiu derrotado. O Flamengo tomou 2 gols, hoje não tomou 2 gols. O Flamengo construiu uma vantagem e hoje passou. Precisava passar. O Flamengo não se permitia, não podia mais se dar o luxo de cair numa oitava de final de novo de Libertadores. A partir de agora é um outro papo, é outra competição, é nível do mar, vai ter jogo de ida no Maracanã, muito provavelmente um jogo de volta, né? Montevidéu. Então, agora sim o papo começa a ser sobre trabalho e acho que a gente tem muita coisa para falar. Mas hoje o Flamengo precisava classificar, precisava tirar um peso de não saber como seria um desembarque, um trabalho do Tite, uma pressão para as próximas semanas. Tinha gente querendo condicionar a permanência ou não por isso. Então, hoje teve uma dose ali do tal heroísmo do Rossi, muito do Luiz Araújo, para mim também muito do Léo Ortiz. Vamos com o Paulo Calçade? Opa! Paulo Calçade em loco. Nosso herói também, tubo de oxigênio. Tubo de oxigênio, chá de cola, fez de tudo. Queria saber se ele tinha condições físicas de participar do Linha. Mas tá inteiraço. Esse tá inteiraço. Olha só a condição do Paulo Calçade ali, ó. Preparadíssimo. Animado, feliz, contente. Feliz, contente, missão cumprida, né? Agora o linha de passe e missão cumprida aí nessa cobertura. Calçade, é isso mesmo? É pegar esse jogo aí, colocar numa gavetinha, num ponto fora da curva, não tem nada a ver com o resto da história, era um momento que o Flamengo precisava exatamente, era da classificação, seja lá como for, e ela veio? Olá, companheiros. Olá, William, fã de esportes. Olha, é muito difícil, assim, eu sinceramente não consigo. Eu não consigo atribuir questões táticas ao jogo na altitude de 3.600 metros e tem piores por aí. Porque
a gente costuma dizer, né? O Flamengo veio horas antes do jogo justamente para minimizar os efeitos da altitude. Mas é o seguinte, quando o jogador vai buscar o ar, o oxigênio, né, e ele não consegue, isso está presente no primeiro minuto dele aqui e no último. Essa questão de chegar antes é justamente para você não ter dor de cabeça, ter náuseas, vomitar. Então ele reduz alguma coisa, mas a questão, quando você precisa de oxigênio para alimentar seu corpo, que está acostumada, o seu corpo está acostumado com um outro tipo, né, de situação. Então o jogador sofre muito. E esse exemplo está bem claro no jogo. O Flamengo não subiu tanto para marcar, não tem sentido. O Rossi acabou de dizer até que adotou uma estratégia de não permitir ao Bolívar subir a marcação. Saiu todas pelo alto, perfeito, tem a vantagem. Então o Flamengo ele não tinha a obrigação de vir aqui para construir. Ele tinha a obrigação de vir aqui para sair classificado. Então ele já tem outros caminhos para adotar. E aí, olhando para o jogo, o meio de campo do Flamengo não conseguia pressionar o jogador da bola. Porque aí você vai ter que tirar o Pulgar da frente da defesa, vai tirar o Léo Ortiz e os retornos vão ser mais lentos. Então o Flamengo ficava bem posicionado com as duas linhas próximas, tanto que essa dificuldade que vai se avolumando, ela cresce no segundo tempo. Quando entra o Henry Vaca, o Vaca entrou com que número? Deixa eu ver, 27. Ele vem pelo lado e manda ver. Ele começa a criar situações. Então é um time que ele tem seus limites, mas quando joga aqui a altitude é realmente uma grande aliada. Então eu não consigo criticar o Flamengo, falar isso aqui estava errado, isso aqui não aconteceu, porque você olhava para o campo todo, e aí estando aqui, é a vantagem, ele está aqui, você percebe o jogador que ele está ali, assim, voltando, mas nas últimas. Realmente é uma vitória do Flamengo, sem sair com os 3 pontos do jogo, mas no mata-mata isso é possível. É possível vencer sem ganhar o jogo. E hoje o Flamengo venceu sem ganhar o jogo. Mas é muito difícil. A altitude não é uma miragem, uma bobagem. A altitude, ela é real. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Por exemplo, eu aqui do nosso time, eu senti um pouquinho mais do que o Vogel, por exemplo. Então não foi. Essa noite passada aqui não foi fácil. Dor de cabeça, você não se sente bem, isso pode acontecer. Então eu respeito o que o Flamengo conseguiu fazer aqui hoje. Muito bem. A gente vai ouvir o Fabrício Bruno agora, zagueiro do Flamengo. Já eu volto com o Jean Oddi, com o Bertozzi. Vamos rodar aqui e analisar essa classificação do Flamengo. Excelente partida dele, hein? Excelente partida. Flamengo que vai pegar o Peñarol nas quartas de final. Vamos ouvir o Fabrício Bruno. Esse de fora. Eu acho que vir jogar aqui não é fácil. A gente fez um grande jogo em casa, eles foram lá, propôs-se a defender, conseguiram tirar o máximo de gol que a gente poderia fazer em casa. E Libertadores é isso, é saber jogar o jogo, é dançar conforme a música. A gente sabia que tinha 2 gols de vantagem, mas não poderia, de maneira alguma, ficar abaixando linha. Então diante de todas as dificuldades que a gente tem passando a temporada, as inúmeras lesões que a gente vem sofrendo, vim aqui hoje, e mesmo com a derrota, conquistar a classificação, que nos dá tranquilidade agora para os reforços que estão para chegar. A gente conseguir inscrever e se tornar nosso grupo cada vez mais forte, e os caras e os nossos amigos que estão machucados se recuperar e a gente fazer uma grande quarta de final da Libertadores e na sequência da temporada. Tô vendo que você tá bem ofegante, a zaga sofreu bastante no jogo, né? Vocês foram realmente bombardeados. Mas é para isso que a gente que estamos aqui no Flamengo, é para ajudar, é para se dedicar e se entregar ao máximo. É um prazer estar nesse clube. Jogar aqui é sempre difícil e a gente vai precisar baixar a linha, é inevitável. O mais importante de tudo é sair daqui com a classificação. Obrigada. Vem para cima, mas seguramos bem ali, o importante é a classificação. Tô vendo que você tá passando bastante a mão no rosto, você tá com dor de cabeça, ainda vocês estão sentindo isso mesmo? Tô com muita dor de cabeça, mas Flamengo, eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas eu acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer.
vão falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Obrigada, Gerson. O Gerson, a gente falou aqui... Não, o Gerson tem razão. Vou falar, a gente perdeu, que isso, que aquilo, outro, não é bem assim, né? Acho que o Gerson não viu linha de passe. Acho que a conversa não é bem assim, não. A gente está até levando em consideração aqui, obviamente, a questão da altitude, a questão do momento que o Flamengo precisava. E não é só altitude. O Flamengo tinha uma questão de desfalques importantes, pesadíssimos, tem desgaste já desses jogadores. O Gerson que joga várias partidas em sequência, aliás, a gente falou aqui, primeiro tempo, o Gerson deu uns piques ali e chegou uma hora, estava vendo o jogo com o Birner, a gente olhando na TV, que o Gerson não voltou. Cadê o Gerson? O Gerson morreu lá, né? Uma situação assim, bem complicada. A gente podia discutir, e a gente vai fazer isso durante a linha, se ele deveria ter avançado tanto. Exatamente. Ou devia ter ficado. Porque esse cara realmente se desgastou. Sim. E a gente sabe que ele não tá ali vendendo nenhum tipo de dificuldade. Ele realmente teve dificuldades ali durante o jogo, porque foi muito exigido aí nessa parte física. Agora, vamos combinar, esse Bolívar aí foi um pouquinho supervalorizado, esse confronto com o Flamengo, porque eu vi muita gente, porque o Bolívar não é mais aquele time bom. Claro, é bem diferente daquele Bolívar que a gente costuma ver há anos atrás. Mas, olha, ou dificuldade para finalizar, ou dificuldade para chutar em gol, ou dificuldade para dar um passe, para fazer escolhas, para fazer cruzamento. Tem suas limitações ainda, hein, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite ao fã de esporte, boa noite aos companheiros. Todo mundo fala do fantasma da altitude, mas quantos times bolivianos chegaram a finais de Libertadores, ganharam a Libertadores? Por quê? Porque no cômputo dos dois jogos, a tendência é sempre prevalecer o melhor time, né? Então, normalmente, quando você fala, é bom decidir em casa, até nesse caso especificamente, para o Flamengo, como foi para o Peñarol, por exemplo, não é má ideia você decidir fora, porque você tem a capacidade de, em casa, pegar um jogo que começa 0-0 e você construir a sua vantagem. Às vezes você faz o primeiro jogo na altitude, perde, se complica, fica mais ansioso no jogo de volta, o adversário se coloca de uma outra maneira. Então o Flamengo, acho que podendo levar essa vantagem, que é uma vantagem boa, dois gols de diferença no Libertadores é uma vantagem boa para você levar. Se provou que foi boa de volta. E se provou, boa. Podia ter escapado? Podia. O Rossi foi o melhor do Flamengo? Foi o melhor do jogo? Foi. A defesa que ele faz no chute do Vaca ali, difícil. Vamos lembrar, a velocidade na bola da altitude, no final já. Cabeçada no final. Então ele é o homem do jogo, ele é o homem da classificação hoje, sem dúvida. Mas tem outros, né? O Pedro Ivo pontuou muito bem a partida do Léo Ortiz, fantástica, né? E ele e o Pulgar ali tiveram que proteger a entrada da área, proteger a defesa, fazer saída de bola, os dois foram muito bem nisso. Questiono talvez a escolha não do Bruno Henrique para começar, mas do Carlinhos, questiono um pouco. Mas consigo entender também ele querer o Bruno Henrique mais descansado no segundo tempo para puxar os contra-ataques, né? A questão física. E ele consegue a expulsão no finalzinho do jogo. E a real é que assim, o Flamengo soube jogar o jogo da catimba também no final. É isso aí, nação. Aí foi mais um vídeo para vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Bora, amigão!